Muito bem. Boa noite de novo. Quem está chegando agora, o evangelho de hoje vai ser um evangelho da ação, talvez assim. O título, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, aí a gente já começa a ver Jesus falando a favor da questão de fazer a vontade do Pai. Numa explicação espírita, seria assim, de se harmonizar com as leis divinas, as leis espirituais, viver, né? Viver. E no processo duplo, por um lado a educação pelo conhecimento, e por outro a autoiluminação pela renovação espiritual. Ou seja, um lado é conhecimento, outro lado é a moralidade. Tá? Então, nesse processo, a gente começa primeiro a conhecer Ritas, as duas Ritas, conhecer a lei espiritual. Depois a gente começa a sentir, Ivana, e depois isso vai aprofundando em nosso ser, e a gente passa então a viver, a agir de acordo com a lei espiritual ou fazer essa vontade do Pai, que é a mesma vontade nossa, porque o Deus está dentro, né? A vontade minha verdadeira é a vontade de Deus, diferente da vontade do ego, né? Do ego persona, iludido, grandioso, é bem diferente. Então, vamos dizer que isso é todo um processo, isso vai acontecendo na medida em que essa mensagem vai entrando, né? Eu acho interessante que as pessoas entram na casa espírita, elas decidem entrar e entram ligeiro, mas para o espiritismo entrar na pessoa demora. Pode levar uma vida inteira, não é? E a mensagem não entra no coração, às vezes fica só na cabeça. O evangelho de hoje, Lete, fala das pessoas palavrosas, né, que não resolve. E a gente vai ver nessa primeira mensagem do nosso livro, tá? Sei que todo mundo comprou dois livros, né? Um para o trabalho e outro para casa, para não deixar de ler a mensagem diária. E essa mensagem é a mensagem da aceitação, Rosana, da aceitação, porque assim, é preciso a gente se aceitar. Ao título da mensagem, Riva, tais quais somos, como somos, ou seja, a verdade, tá? Jaque, Milena, a verdade sobre nós mesmos. Então, antes de mais nada, o que é que somos nós mesmos? Pequenos, imperfeitos, frágeis ou vulneráveis e, Emmanuel cita aqui, endividados. Nós temos, sim, dívidas nas costas. Então, ele começa assim: declara-te no propósito de buscar a alegria, a luz, a renovação. Mas é preciso aceitar a nossa realidade primeiro. Nossa realidade
e somos necessitados de experiência e necessitados de crescimento. Foi uma forma tão delicada, Lete e Teresa, de chamar a gente de criança espiritual. Emmanuel foi caridoso, assim, em vez de dizer assim, ouviu bem, crianças, né? Ele falou assim, não, necessitados de experiência e de crescimento. Se a gente não é baixinho, então é necessitado de crescimento e maturidade. Então, esta é a nossa condição e nós ficamos cobiçando, sabe, a posição dos companheiros. Cobiçando, por exemplo, a saúde de alguém que tem bastante saúde. No entanto, ele diz assim, olha, é na doença que a gente treina paciência, coragem, fortaleza, bom ânimo, podendo até apoiar moralmente terceiros, vivenciando o corpo enfermo. Então, Jussara, às vezes é o diploma que é observado, mas o diploma impõe a questão do dever, do cumprimento do dever, e nem sempre é fácil, viu? Essa mensagem, o dever, que está lá no Evangelho de Kardec, Sede Perfeitos, lá no 17. Outras vezes é a cultura, mas ele diz, é preciso, é possível que com a disciplina e com a, a disciplina no estudo, a gente adquira o conhecimento. Aí ele vem e cita um aqui, que ninguém aqui está lidando com isso, né? Pessoas difíceis. Lidando com pessoas difíceis. Eu vou ler. Não é? O marido difícil, a esposa, filhos problemas, parentes complicados, colaboradores incipientes, amigos incompletos. Essa palavra incompleta, ela liga com a mensagem da semana passada, o ser de perfeitos, né? Como ser de completos. Representam, isso tudo representa o quê? Representa chance da gente cultivar a abnegação e o entendimento, a compreensão. Porque às vezes a pessoa difícil é a gente não sabe. Viu, Zezé? Alda. Então ele diz assim, ó, embora errados ou inibidos, embora deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é preciso sim aceitar a nós mesmos tais quais somos. Ó a mensagem, o título. Sem ilusões a nosso respeito. A psicologia, a ciência psicológica ajuda o religioso, em geral espírita também, a desiludir de muitas fantasias. Tá? E uma delas é achar a grandeza. Uma delas que é recorrente é a grandeza do ego. Achar que é um grande médium, achar que é um grande orador, que tem uma tarefa importante. Eis que o ego está provocando uma armadilha e a pessoa viajando nessa fantasia de grandeza, delírio de fama, né? Então ele diz assim, se nós quisermos avançar, é preciso, antes de mais nada, aceitar a nossa condição de imperfeição, de pequenez, de endividados, tá? De crianças espirituais engatinhando ainda. E cada um tem, também é um tema de hoje, que vai aparecer nas mensagens todas. Cada um tem uma tarefa específica, Jaque. Uma tarefa pessoal específica.
Tá? O melhor exemplo é o corpo físico, né? Cada órgão, cada aparelho trabalha assim. Ou uma orquestra também, cada instrumento, naquela sinfonia, assim, na harmonia geral. Fujamos, pois, de invejar o trabalho do outro, tá? Que é um tema também de hoje. Cada um tem uma tarefa pessoal. Não adianta você pegar a tarefa do outro, entendeu? Você tem a sua. Aí chega lá no mundo espiritual e aí cumprir bem. Aí o mentor fala: cumpriu, ótimo, a tarefa do seu filho, mas era dele. E a sua? A minha eu não tive paciência não para fazer. Aí então não tem nada não. Vamos recomeçar. Vamos providenciar outra encadernação para você, né? Então, seria de superar a dificuldade que nós temos, nossa, nosso nozinho, nosso complexo pessoal. Assim, todo mundo tem uma questão, enigma, né? Tem um desafio, tem um compromisso para resolver, tá? E não adianta querer o dos outros. Vamos então aqui ver o nosso chat. Tá? Boa noite a todos. Feliz Dia dos Pais. Eu estou vendo só mulheres, não, Humberto. Feliz Dia dos Pais, Humberto. Pessoas amigas, né, Eduardo? Que bom. É isso aí. Vamos voltar agora. Fé e ação. A mensagem é a seguinte: fé e ação. Então, essa mensagem que está no livro Escrínio de Luz, pouquinho desconhecido, diz que a fé somente não basta, é preciso ação. Tá? Então, antigamente, década de 80, 90, havia uns embates assim. Uns dizendo que era a fé que salvava, outros dizendo que era a caridade, as obras. E podemos dizer os dois. Os dois. Precisa ter fé e tem também obras. Fé e ação é o título dessa mensagem. Fé e ação. Tá? Então não basta ficar dizendo Senhor, Senhor, cantando louvores. Deus é bom a vida toda. Deus é bom, Deus é bom. Eu acho que é assim, ó. A gente fala, Deus é bom, aí de lá de cima fala, Deus responde assim, faça a tua parte. Aí a gente, Deus é bom, e lá de cima, faça a tua parte, faça a tua parte. Não é? E tudo, aí ele, Emmanuel busca os exemplos da vida. Por exemplo, um prédio não se levanta só com o projeto do engenheiro. Tem que ter os braços dos operários, né? Materiais e trabalho nisso. O agricultor prepara o solo. Ele tem o sol, a chuva, ele tem os nutrientes do solo, mas ele tem que plantar. E não só plantar, ele tem que adubar, regar, ele tem que podar as plantinhas e defender contra as pragas. É um cultivo, é um negócio cultivo. Quem tem jardim sabe, né? A planta da casa, o arquiteto, não adianta se não tiver o mestre de obras auxiliares para levantar. Então ele fala no campo do espírito, ou seja, em nós, é a mesma lei. Nós reencarnamos todos e nós temos uma tarefa a cumprir, uma missão. Interessante, quando a gente fala missão, a pessoa logo pensa assim, é algo grandioso. Nunca é.
não é? Não é, Silvinha? O guia já falou assim, às vezes a missão nossa é vencer um pequeno vício, às vezes a missão é curar uma relação entre irmãos que vem de, né? É uma missão assim bem simples, que se a pessoa consegue vencer, ela está cumprindo a tarefa para a qual nasceu. Então, Deus é bom, a gente diz, e o Deus fala, faça a tua parte, né? Existe um trabalho, sim, de autoiluminação pessoal. A fé inoperante não é uma coisa que garante vitória, tá? E o próprio Jesus não ficou lá de cima das alturas dando palestra. Ele veio, né? Ele desceu e veio enfrentar aqui a dureza da matéria, da encarnação, tá? E aí Emmanuel conclui assim: abraçando o serviço da redenção que nos é necessária, estejamos empenhados na edificação do bem nosso e do próximo, no bem de todos. Porque ajudar o próximo é ajudar a si mesmo. E educar a si mesmo é acender uma luz, né, que vai envolver nós e o próximo. Tá? A bênção da própria luz em favor dos outros. É isso aí. A outra mensagem é: não bastará dizer. Está no livro Reconforto. Não bastará dizer Senhor, Senhor, para alcançar a iluminação espiritual. Antes é preciso se submeter ou aceitar, através de uma entrega à vontade de Deus, a vontade do si mesmo, do self ou de Deus. Mas nós somos o quê? Caprichosos. Aí Emmanuel continua, nós somos caprichosos e exigentes. Crianças caprichosas e exigentes. Birrentas, tá? Se alguém duvida que nós somos crianças, pode ler a introdução do livro Missionários da Luz, está bem claro lá. Então, a gente precisa sair um pouco do egocentramento e enxergar o próximo. E, se possível, ajudar o próximo. Tá? A gente precisa abandonar o impulso do poder, que é algo muito presente nas relações, nos grupos, tá? A questão do domínio, né? O mandonismo, né? A imposição, a autoridade. E conclui a mensagem falando dos três: cabeça, coração e mãos. Tá? A cabeça liga com os lábios. E aqui ele vai colocar quão importante é a questão do coração e dos braços ou das mãos. Ou seja, do sentimento e da ação. Tá? Então, ele fala também de não fugir ao serviço. Tá? Talvez dando uma alfinetadazinha no grande problema da procrastinação, da preguiça, que é característica do terráqueo, né? Do crustáceo, o habitante da crosta. Então, a redenção não está situada nos lábios, mas acima dos lábios está no coração e nos braços, que devemos mobilizar a serviço do próximo e de si mesmo. Apliquemo-nos, pois, à ação,
tá? Os três seriam pensar, sentir e fazer. Onde é importante sentir e fazer, não só pensar. Eu acho que Emmanuel focou aqui a dificuldade do religioso de todos os tempos. Teoria, discurso, palavras, pouca ação, pouca vivência. Não é? É a conclusão lá do samaritano. Vai tu e faze o mesmo. Né? O desafio é realmente viver a mensagem. Então, eu acho que o trabalho nosso é esse. Começa entrando na cabeça, entendendo a proposta, depois vai entrando no coração. O evangelho é de cima para baixo, viu, Alda? A cabeça, né? Aí desce para o coração, Silvinha, e depois do coração para as mãos, né? A gente vai na humildade, ó, menos, abaixa, né? Então, para alcançar a nossa felicidade. E aí, tão rapidamente, né, que eu vou até olhar o chat de novo para ver se aparece mais coisa aqui. Tão rapidamente, pessoal que está chegando depois, tá? Verônica, boa noite. Zezé. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei à pessoa, ao ser prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, eu acho que está na mesma linha do anterior. Ele falando assim da importância de escutar e praticar. Na realidade, eu acho que precisa ter um equilíbrio, porque muita gente só pratica, mas não escuta. Né? É muita gente que chega a uma casa do bem, numa casa espírita, e começa a trabalhar, vai para a sopa ali, chega no Paulo Estevão, né, e vai para a sopa e distribuir. Quem diz? Né? Aumenta o volume. Aumenta o volume, diz. E aí, daqui a pouco, é, daqui a pouco aí briga, né? A música nossa é aquela, Por que brigamos? Olha ele aí, olha o sobrinho aí, Cansanção, né? Por que brigamos, né? Então aí a pessoa vai e sai. Então faltou o evangelho primeiro. Aí eu fico pensando, nossa, como eu estava certo, viu? Primeiro escutava o evangelho, escutava bastante. Só depois é que virava trabalhador, né? Para não acontecer de brigar e sair por falta de evangelho, né? Então, o trabalhador deve cumprir etapas, né? Primeiro, ele vai sedimentar essa compreensão para que o ego não atrapalhe depois com intromissões indevidas. Mas vamos para a mensagem. Pessoas de fé. Né? A mensagem é aqui, ó, pessoas de fé, onde ele fala dos grandes vultos, palestrantes, né? Palestrantes, o Netinho, tá ouvindo o evangelho, né? Isso aí. O que seria a pessoa de vulto aqui, segundo Emmanuel? Ele fala assim, olha, grande vulto será se não só discursar bem, né? Mas testemunhar. Testemunhar o ensino, dar o testemunho. Né?
Então, ele destaca aqueles que ouvem e praticam, como homens de fé. Essa aplicação é no esforço diário, tá? Porque a questão é constância. Vocês conhecem essa mulher? Constância, não é? Então, é na vida, é um projeto. O autoconhecimento deve ser a filosofia de vida toda, tá? Então, a gente precisa abraçar isso aí como nossa escolha, né? Nossa prioridade na vida, assim. Colocar em primeiro lugar a si mesmo e o crescimento espiritual. E essa mensagem curtinha está no livro Pão Nosso. Ele diz assim: além disso, os tipos veneráveis da fé também não são só os palavrosos, não. Eles também são aqueles que sabem silenciar. Não é só falar, não, é silenciar também, viu? Na hora que dá um negócio assim, é que você quer falar e você aguentar assim, ó. Segura, não é? Mas é isso aí. Para que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, né? Ou seja, que esse ensino a gente escute ele, assim, para a gente mesmo, né? E a última mensagem aqui, que está marcada 11 de agosto, porque está dentro do nosso versículo, então envolve ela também, a leitura de amanhã, né? E diz assim: cada servidor em sua tarefa, né? Cada servidor em sua tarefa. Ele vai falar assim que cada pessoa tem um raio, né? Vamos dizer assim, um talento, tem uma especialidade assim, tá? Uns ensinam os outros a pensar, outros ensinam a fazer, outros ensinam a ter compaixão, né? E é tão bom de ver um grupo onde cada pessoa assume sua tarefa assim dentro dos seus talentos e a orquestra funciona, né? A música sai bonita assim. No campo de cada vida, no campo da vida, todos têm atribuições. Assim na ciência, assim nas empresas e ninguém é inútil, ninguém é desprezível. Cada um é um instrumento na orquestra, tá? Cada pessoa é importante na sinfonia do universo. E nós estamos também em graus evolutivos diferentes. Então, uns estão na sexta série, outros no nono ano, outros estão no ensino médio, outros no curso superior, né? Tem aqui um comentário aqui de Rita. A fé não é uma crença intelectual, mas também um estilo de vida que se manifesta em ações e escolhas. Exato. Não é uma questão de adesão ou de palavras, né? É realmente uma questão mesmo de atitude, tá? Atitudes de amor seria a diferença, tá? O evangelho todo aponta para isso. O samaritano foi o que socorreu o homem caído. Não é o que diz Senhor, Senhor, mas é o que faz a vontade de Deus. E assim vai. A fé sem obra é inoperante. Né? O evangelho é muito nessa pegada da realização mesmo, da atitude, né? Do trabalho. Então, Emmanuel fala que cada um está
entre o ponto de partida e o porto final, cada um está num estágio próprio, não é? E cada pessoa tem um grau de responsabilidade também, né? Eu acho que o gestor precisa entender que cada pessoa tem um grau de do despertar, sim, o grau da responsabilidade que dá conta. Não adianta forçar a barra. Aceita e vamos aguardar. Deus tem paciência com a gente, né, Iva? Não adianta ficar nessa exigência e cobranças. É melhor fazer amizade e contar com aquilo que o indivíduo pode doar, e isso é bom, bom demais, né? E o que ele pode doar é a tarefa própria, tá? Como cada árvore doa uma fruta específica, né? O espinheiro não vai dar uvas, não é? Cada árvore dá sua fruta específica, tá? Numa construção, a parede, o teto, a tomada elétrica e vai. No corpo humano, nós temos ali o digestivo respiratório, cardiovascular, músculo esquelético, não é todo um conjunto assim urinário, todo um conjunto de e não tem menos ou mais importância, né? Tudo é importante, tá? Então, ele vem e dizer que podemos incentivar, já na conclusão da mensagem, podemos incentivar o serviço alheio, adubar a lavoura. A obrigação hoje é intransferível para cada um, ou seja, cada um de nós temos uma tarefa específica, assim, algo que nos desafia. A gente nasceu para isso, não é? E a gente deve entender, buscar entender o que é, porque a vida é boa, assim, ela traz assim situações para poder mexer com aquele tema assim que a gente precisa vencer, né? É. Então, ele fala: realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe, sem considerá-la apagada. Ainda mesmo, aí ele fala assim: o astronauta que viaja nas alturas precisa dar o primeiro passo no chão. E o soberbo Jequitibá da floresta começou por ser uma pequena semente, tá? Então, começando pequeno, tá? Começando pequeno, humilde, humildinho. E é bem aqui o nosso trabalho pequeno, humilde, humildinho, tá? Basicamente, o papagaio de Emmanuel, né? Eu estou lendo aqui, tentando traduzir o que eu entendi para vocês, mas é isso. Na próxima vez, a gente até encerra o Sermão da Montanha e começa com outros temas, mas na sequência aí dos nossos estudos. Tá bom, pessoal? Gratidão por mais esse evangelho. Um abraço.